Oi, gente! Hoje eu tô aqui na minha cozinha para ensinar para vocês a minha receita de pão caseiro colonial. Essa receita não vai leite, não vai ovos, não vai óleo e além disso, eu ainda adiciono um ingrediente especial que é o fubá, aquele mesmo que a gente tem em casa. Então, se você quer aprender essa receita, fica aqui no vídeo e vem comigo. Gente, antes da gente ir para a receita, deixa eu falar só mais uma coisa para vocês. Essa receita tem a fonte Vozes da minha cabeça. Mas calma que faz sentido. Eu criei essa receita, mas se você tá vendo esse vídeo é porque deu certo. Então, qualquer um pode fazer pão com essa receita, hein? A base da nossa receita, ela é simplesmente 500 ml de líquido para 1 kg de farinha de trigo, tá bom? Na verdade, 1 kg de farinha. Aqui no caso eu vou estar misturando o trigo juntamente com o fubá. Eu não sei fazer pão de fubá, só fubá ainda, porque o que acontece, gente? A farinha de milho, ela é uma farinha muito seca, então a gente precisa compensar isso na nossa receita. Eu procurei na internet, não encontrei uma receita apenas de pão de fubá, mas a gente vai fazer aqui então um pão de fubá misturando com farinha de trigo. Essa vai ser a base e a gente vai compensar a secura do fubá com a água morna, que vai ser os nossos 500 ml de líquido, e com 4 colheres de sopa de banha, para ficar aquele gostinho de infância de pão bem caipira mesmo, tá bom? Então agora bora lá para os ingredientes. Para essa receita, nós vamos usar 4 colheres de sopa de banha já derretida. É importante que vocês derretam ela, pessoal, antes de iniciar o pão, para que ela tenha tempo de esfriar. Se ela ficar quente demais, ela pode desandar o nosso fermento, tá bom? Aqui eu tenho 50 gramas de fermento biológico fresco, daqueles que a gente compra em padaria, 9 colheres de sopa rasa de açúcar, 3 xícaras de fubá já peneirado, tá bom, pessoal? Porque às vezes pode acontecer de ter algum bichinho no fubá ou alguma casquinha de milho, então a gente peneira antes. 500 ml de água morninha, tipo água de mamadeira de bebê, gente, tá bom? Não pode ser quente demais, mas também não pode ser fria. No dia que eu tô fazendo essa receita, a gente tá no inverno, tá muito frio aqui na minha cidade, então eu precisei esquentar a água um pouco mais. Se você estiver fazendo no verão, talvez a água da torneira já esteja quente o suficiente. Então você faz um teste, pensa sempre mamadeira de bebê. Aqui eu vou usar uma colherinha das de chá, bem pequenininha, bem rasinha, de sal. E a farinha de trigo nós vamos usar até dar o ponto. Então, pessoal, eu tô aqui com a minha duplinha do barulho, que eles sempre me acompanham. Eu vou estar falando e eles vão me ajudar colocando os ingredientes na bacia. Primeiro, a gente vai começar derretendo o nosso fermento e ativando ele. Pode colocar, filha, o fermento na bacia. Posso, mãe? Tudo mesmo? Para derreter o nosso fermento, a gente vai usar o açúcar. O inteiro? Tudo. Igual eu, mãe, igual eu. Peraí, meu amor, agora a mãe tem que mexer. Já a mãe deixa você mexer. Aí você mexe até derreter bem o fermento. Já já eu volto para mostrar para vocês como fica. Coloca esse também. Mexe um pouquinho. Tá bom. O ponto é esse aqui, tá, pessoal? Então, ele vai ficar derretido com açúcar, vai ficar dessa forma. E agora a gente vai entrar com a água e mexer bem até diluir. Coloca devagar. Tudo de uma vez, não. Ele lá, mãe. Diluímos bem o fermento. Agora, nós vamos colocar, primeiramente, o fubá antes da banha. Por quê? Como a gente vai trabalhar com o fubá e ele precisa hidratar, então a gente vai pôr ele na água, vamos mexer, que é o tempo dele dar uma hidratada, e aí depois a gente entra com a banha. Deixa eu mexer agora. Mexer. Não, agora vez da mãe.
Esse aqui é facinho. É líquido, né? Deixa eu lamber. Agora coloca o fubá. Vai. Isso. Quanto? Devagarzinho. Quanto? Esse aí, primeiro, vai despejando devagarzinho, igual você fez com a água. Vira como pode pra não sair bem depois. Tá, continua. Vai. Mais. Deixa eu misturar agora, mãe. Deixa. Agora no outro. Só deixa eu misturar. Mistura um pouquinho. É, Mas vai. Põe mesmo. põe um Põe. pouquinho. Vai um pouco. Vai misturando, lá. Põe, mãe. Põe, mãe. Peraí, agora tem que ser a mamãe. Só que linda cor que já tá ficando a nossa massa, pessoal. Pra mim, essa cor amarelinha do fubá dá todo um charme no pão. Fora o sabor que eu gosto muito do sabor do pão de milho. Misturamos. Vamos colocar agora uma parte da nossa farinha de trigo. Pode pôr mais, filho. Vamos peneirar bem também. Mais, vai pôr. Vai pôr. Vai virando, vai virando. Vai virando. Vai virando. Devagarzinho. Assim, não faz claro. Devagarzinho, bem devagarzinho. Você vai fazer na boca. Pera aí, calma. Vai. Vamos encorpar toda essa parte do trigo na massa. Agora a gente vai adicionar o restante dos 2 ingredientes que faltavam, que era a colherzinha de sal e a banha. Eu deixei pro final, gente, para que o fubá pudesse sugar um pouco mais de água e o óleo não atrapalhasse nesse processo, né? E o sal, eu não sei, gente, acredito que não, mas na minha cabeça o sal atrapalha um pouco o desenvolvimento do fermento, então eu prefiro colocar ele depois que eu já coloquei a farinha. Então a gente vai colocar a banha. Pode despejar tudo devagar. E agora o Eli vai colocar a colherzinha de sal. Isso. Vamos misturar bem para encorpar na massa. Adicionar os ingredientes e transformar tudo numa coisa só, entendeu? Ele encorpou, porque agora ele faz parte do corpo. Agora, gente, a Luísa vai ir peneirando e eu vou adicionar o restante da farinha, porque a farinha de trigo tem que ser bem aos poucos, porque ela vai ser até dar o ponto. Lembrando do que eu falei no começo, a nossa base é 500 ml de líquido para 1 kg de farinha. Então, essa farinha, ela pode ser de fubá, ela pode ser de trigo, ela pode ser integral, contanto que você compense, né? Farinha de aveia também. O importante é você estudar a farinha que você está usando, sempre pensando qual vai ser a reação que ela vai dar ali na receita. Mistura com a colher até onde dá. Ou se você não tiver muito tique, né? Eu tenho tique, gente. Eu não gosto muito de meter a mão na comida quando eu tô temperando ou fazendo receita. Então, eu prefiro ir com a colher, com o fouet até onde dá, pra depois eu colocar as mãos. Aqui, ó, já tá quase no ponto. Agora eu vou misturar com as mãos. Você só vai não misturar.
sempre dobrando a massa, que é o movimento de sol. Dobra, aperta. Não, bebê, você não. Sua mãozinha não tá limpinha. Minha mão tá limpinha. Vamos colocar mais um pouco de farinha. Vai sovando, pessoal. Eu vou ir sovando aqui até dar o ponto e aí eu volto para mostrar para vocês. Só dobra a massa, aperta. Dobra a massa, aperta. Ela vai soltando alguns pedacinhos mesmo, mas é normal, tá? Tá dando certo. Não precisa se preocupar, não. Depois ela vai criar liga novamente. Então, pessoal, o ponto da massa é esse, onde o fundo da bacia fica bem limpinho. A massa, ela não gruda na mão, tá vendo? Mas é uma massa bem macia, ó. E ela também não cria rachaduras quando você dobra. Ela fica com a marca da dobra, mas ela não se racha. Se a sua massa ficou rachando, é sinal que você vai precisar hidratar um pouco mais ela. Aí você pode adicionar tanto leite quanto água. Então eu vou colocar todas as pontinhas dela pra dentro aqui, formando uma bolinha. Vou virar essa parte pra baixo. Olha que bonita que fica essa massa, gente. Aqui em casa a gente tem uma tradição. Toda vez que eu faço pão, alguém enfia o dedo no meio da massa. Pode fazer, filha. E aí a gente faz um buraquinho assim na massa. E virou um umbigo. E aí, quando a massa cresceu o suficiente, vai parecer que é uma barriga com um umbiguinho bem aqui. Como eu tô no inverno, pessoal, essa massa vai crescer dentro do forno que eu já pré-aqueci a 180 graus. Desliguei antes de iniciar a massa. E agora ele tá só morninho. Eu vou cobrir essa massa e vou deixar lá por uns 30 minutinhos até dobrar de tamanho. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Esse passo é importante, gente, pra ativar o glúten da nossa massa aqui. Então a gente tem que deixar a massa descansar. Depois nós vamos deixar o pão crescer novamente. Aqui é para o descanso da massa, pra gente ativar esse glúten e ela ficar macia e elástica. Nossa massa já dobrou de tamanho. Agora a gente vai tirar o ar dela. Mãe, o que eu dobrei de caminho? Cresceu, filha. Ficou 2 vezes maior. Um pedacinho de bolinha pra mim. Deixa, por favor. Ficou uma massa mais pesada, tá, gente, do que o pão de trigo tradicional. Talvez não tenha sido tão boa ideia colocar 3 xícaras de fubá. Se você quiser fazer com 2, eu já fiz com 2 e deu super certo. Por isso eu decidi tentar com 3. Mas a massa aparentemente deu certo. Não tá uma massa ressecada. Tira a mão, filha. Vou polvilhar aqui a mesa. Agora aqui, gente, você vai modelar como você quiser, tá? Essa receita, gente, ela rende 4 pães. Me dá essa pra eu cortar? Então, se você quiser somente 2 pãezinhos, você faz meia receita. E se você quiser mais pãezinhos, aí você dobra a receita. Não, me dá a faca, Mãe, eu tenho só pra não ficar aquela bola, entendeu? Com a ajuda de um rolo, eu vou abrir a massa pra ela ficar mais fina. Você pode usar também uma garrafa de vidro, um pedaço de cano limpo. Vamos fazer esse movimento, ó. Levanta e puxa a massa, levanta e puxa a massa. Não puxa demais, porque senão rompe, tá? Como a gente tá aqui com o fubá na massa, ele não é tão flexível assim quanto o trigo. E aí o nosso pãozinho vai ficar assim, ó,
com essas pontinhas, que é o que vai dar o efeito colonial quando ele crescer. Vou dar uma apertadinha. Vou usar uma forma grande, tá, pessoal? Uma assadeira já untada. E eu vou pôr assim, ó. Aqui vão ir os 4 pães, para que eles cresçam para cima e não esparramem para os lados. Para ele caber na forma. Deu o dobro. Por favor. Ai, dá minha massinha. Mãe, deixa eu pôr aqui, ó. Eu ponho. Cada espacinho aqui da ponta, ó, porque aqui vai crescer e vai esmagar eles. Terminamos, pessoal. Tem uns pãozinhos pequenininhos da Luísa aqui junto. Agora a gente vai deixar esse pão descansar por 1 hora para crescer, tá bom? Bom, pessoal, deixei o pão descansando por 1 hora. Eu até coloquei uma cobertinha nele. Isso aqui foi uma dica de uma moça que vive no sítio, que ela me passou. Ela falou, você quer ver seu pão crescer? Cobre ele, mas cobre com coberta mesmo. Deixa ele coberto. Ela até falou que ela põe na cama para ele descansar e crescer. O pessoal da roça, gente, eles têm tradições, conhecimentos que funcionam de verdade. Eles não sabem explicar o porquê, mas eles sabem que aquilo dá certo, entendeu? Então, assim, ela coloca na cama e cobre com a coberta pro pão descansar, mas o pão fica quentinho e cresce. Aí eu cobri aqui, só que, galera, aqui tá realmente muito frio. Então, mesmo eu cobrindo o pão e colocando no forno quente, ele cresceu só até aqui, ó. Mãe, Só que eu acho que ele não vai ir muito além disso, porque já ficou bastante tempo aqui, tá muito frio. Então, eu vou já ligar o forno e colocar ele pra assar. Não. Eu fiz o teste aqui, dei uma palpadinha e eles estão muito levinhos, tá muito fofinho. Então, eu acho que vai dar certo. Pessoalmente, pessoal, eles estão bem mais amarelinhos. Aqui no vídeo tá parecendo bem brancão, mas é o balanço de branco da câmera. Agora eu vou passar aqui neles, gente, uma pincelada de leite caipira que acabou de chegar da roça aqui na minha casa, pra dar uma hidratada novamente, né? A gente tá trabalhando com o fubá, então tem que ter sempre esse cuidado. E também vai trazer um plus a mais aqui pro nosso pão. E aí eu coloco pra assar e quando ele estiver assadinho, eu trago aqui pra vocês verem o resultado, tá bom? Gente, meus pães murcharam. Eu acho que foi a temperatura do forno que eu coloquei muito baixa. Porque me falaram assim, ah, você assa pão errado, tem que ser em 180 graus. Fui botar 180 graus. Aí eu acho que ele cresceu muito. Ele cresceu muito. Aí eu acho que ele não assou, né? Não endureceu. Aí ele baixou de novo. Tá vendo que ele tá até bem deformado? Porque ele cresceu pra caramba, mas aí não teve firmeza, então ele murchou de volta. Mas tá fofinho, tá bem gostoso, a gente vai comer do mesmo jeito. E na próxima receita a gente tenta acertar a temperatura do forno. É um laboratório, né, gente? Cozinha é um laboratório, a gente tem que ir testando o que funciona. Não é regra que nem aconteceu comigo aqui. Falaram que temperatura pra assar pão é 180, mas no meu forno não é 180. Então deu nisso aí. Agora, na próxima receita, eu vou ver se eu acerto a temperatura do forno. E aí eu conto pra vocês no próximo